mundo, e em particular o Brasil, vive uma grande batalha entre o bem e o mal. E eu não estou falando de uma questão maniqueísta, a eterna luta do bem contra o mal, não. Eu estou falando de uma realidade mesmo. E o principal motivo disto é esse momento de transição que nós estamos passando. Porque a terra de provas e expiações, hoje, ainda tem por característica o predomínio do mal sobre o bem. E o mal rola solto. E o planeta de regeneração que nos espera, já não existe mais esse predomínio. Então esse é o primeiro motivo, porque quem gosta desse estilo de vida não quer deixar que isso aconteça. E o segundo grande motivo é que existe uma ordem de espíritos muito grandes que não aceitam que Jesus implante o seu evangelho sobre a terra. E isso também tem um motivo. Essa batalha, ela se dá nos dois planos, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Ela se dá muito mais no plano espiritual, mas influenciando os encarnados. Porque nós somos no planeta hoje um número pequeno em relação aos desencarnados. Emmanuel disse que no plano espiritual existe a proporção de mais ou menos 3:1. Se nós somos hoje um plano material quase 8 bilhões de encarnados, no plano espiritual são quase 24 bilhões. E visto que a mediunidade, ela é uma condição humana, orgânica, que todos, independente da religião, da crença, raça, sexo, classe econômica, etc., todos nós temos. E visto que nesse momento as sensibilidades são bastante afloradas, essa influência se dá de maneira coletiva. E sendo de maneira coletiva, nós entendemos que nessa batalha, nós temos de um lado, essa ordem de espíritos, querendo manter o status quo, ou seja, manter a condição de poder, de corrupção, de crimes, de vícios, de loucuras. Do outro lado, já um grupo pequeno, mas bastante atuante, de enviados do próprio Cristo para trabalhar a desmontagem desse mecanismo. E no meio a grande massa, nós, que não fazemos nem mal, nem bem, ficamos observando, ficamos vivendo, ficamos olhando, ou seja, somos os mornos, não somos quentes e não somos frios. Mas o que isso tem a ver com obsessão? Absolutamente tudo. Absolutamente tudo, porque esse nosso comodismo, esse nosso paradão, já denota que esse processo obsessivo já está em pleno funcionamento, e que nós já entramos na onda, e que eu vou explicar. Mas como assim? Para que isto? Por que isso? O que leva então esses espíritos a fazer isso? Segundo Joana de Ângeles, o orgulho, a vaidade. Segundo Joana, o orgulho é o maior precursor de toda a violência da humanidade. Toda a violência, desde uma simples agressão até as guerras mundiais, foram movidas pelo orgulho. E é esse orgulho que faz com que essa sede de domínio exista. Por exemplo, não raras vezes nós vemos no noticiário que gangues dentro de penitenciárias lutam, matam, fazem motim, simplesmente para ter o domínio daquele local. Então o grupo mais forte domina o grupo mais fraco, inclusive assassinando, para falar: aqui quem manda somos nós. Consideremos que a terra seja uma grande prisão. Esses querem dominar aqueles. E essa luta existe sim. E é por isso que uma onda de obsessões coletivas toma conta da humanidade há muito tempo. E uma onda de obsessão coletiva muito bem arquitetada.
Porque são presididas por espíritos extremamente organizados e extremamente inteligentes. Não porque são maus e criminosos que deixam de ser inteligentes, pelo contrário, até mesmo porque quem são os espíritos? Os encarnados que perderam o corpo. Assim como nós temos magistrados, assim como nós temos cientistas, assim como nós temos pessoas extremamente inteligentes ligadas ao mal, quando essas pessoas desencarnam, continuam da mesma forma. Mas eu estou falando de pessoas e de espíritos muito piores. Vamos entender uma coisa. Como que é então esse processo da obsessão? O que seria essa obsessão? Eu não vou entrar aqui no básico. Obsessão simples, fascinação, subjugação, porque eu acho que por estarmos numa casa espírita, todo mundo, se não estudou isso, deveria. Isso é conceito básico. Então a gente já vai para o Espiritismo 2.0. Para que a gente faça uma analogia atual e bastante didática, vamos dizer que a obsessão é como uma rede social. Facebook, Instagram. Como que funciona o Facebook ou o Instagram, por exemplo? Existe vários tipos de pessoas. Pessoas que têm o seu modo de ser, o seu modo de viver, os seus gostos. Essas pessoas, elas criam o seu perfil e ali começam a adicionar contatos. Esses contatos são virtuais. Tem gente que tem 5.000 contatos, nunca nem viu olho no olho, 90% deles. Mas eles existem. Aqueles contatos, embora estejam no mundo virtual, eles existem em algum lugar por aí. São reais. E cada coisa que você posta, seja uma frase, seja uma foto, aquilo agrada A, B e desagrada C e D. Os que agradam, curtem. Os que desagradam não curtem, ou às vezes fazem até comentários negativos. A obsessão é mais ou menos desse jeito. Nós temos a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, o nosso gosto. E nós angariamos contatos virtuais. Nesse caso, espirituais. São contatos que nós não vemos, mas eles existem e estão em algum lugar por aí. Às vezes do nosso lado. Mas o virtual da rede social seria o equivalente ao espiritual. E tudo que nós fazemos, ou seja, tudo que nós pensamos, agimos, é como se eu postasse na minha rede espiritual. E eu tenho os que curtem, os que não curtem. Os que curtem me apoiam. Os que não curtem tentam me atrapalhar. Percebeu? É mais ou menos essa analogia. Não tem muita diferença do que nós já vivemos. Agora, como eu disse no começo, as obsessões sofreram uma atualização, um upgrade. Sai de cena aqueles casos onde o obsediado cai no chão, grita, baba, e entra em cena um processo sutil, silencioso e por isso mesmo muito perigoso. Porque na verdade, esses espíritos estão nadando de braçada no mundo atual. Porque a grande maioria das pessoas, a grande maioria esmagadora, um percentual muitíssimo alto, vive o que Joana de Ângeles chama de consciência de sono. Vivem para comer, dormir e fazer sexo. Não se preocupam com a espiritualização. Não se preocupam com a melhoria interior. E como a maioria das pessoas estão preocupadas com as coisas materiais, em ter coisas, em extrair prazer de tudo e de todos, viram fáceis alvos. Escancaram as suas portas mediúnicas para o plano espiritual. Por uma simples questão de afinidade. Numa reunião íntima na Mansão do Caminho, lá em Salvador, já há alguns anos,
Eu ouvi Manuel Filomeno de Miranda falar pela boca de Divaldo, alertando sobre justamente essa estratégia do plano espiritual inferior para tentar dominar a grande massa. E ele disse que esses espíritos utilizam basicamente 5 pontos que todos nós temos. Alguns têm 1, alguns têm 2, alguns têm 3, alguns têm 4, às vezes até os 5. E eles pegam nesses pontos. Agora, essa estratégia, ela não usa violência, ela não usa a loucura, ela usa uma artimanha para levar as pessoas a fazerem nada, ou seja, inércia. O objetivo desses espíritos é fazer com que a humanidade não precise fazer o mal, mas também não faça o bem. Fique inerte, fica na sua, fica quieto e deixa as coisas rolarem, percebeu? Porque vivendo na inércia, nós não ajudamos, mas nós também não atrapalhamos. E ele disse sim, que o objetivo principal somos nós, os espíritas. E isso também tem um motivo. O primeiro motivo é que as outras religiões cristãs já estão dominadas. Fácil. Por quê? Porque são muito preconceituosas, muito orgulhosas, muito materialistas, muito vaidosas. São separativistas, intolerantes, enfim. Possuem todo o cabedal de requisitos e pré-requisitos necessários para serem dominados de maneira fácil. Como os espíritas já temos algum esclarecimento, já temos o facho de luz que o próprio Espiritismo lança na caminhada de nossas vidas, somos alvos um pouco mais difíceis, mas não impossível. Tanto é verdade que muitos espíritas também já estão por ser assim dominados. Vamos entender. A primeira coisa fundamental para a gente entender em relação à obsessão é que o espírito obsessor não coloca nada em ninguém. Aquele papinho de falar assim, não, eu fiz isso porque eu estava obsediado, eu fiz isso porque foi influência de espírito, é conversa fiada. Porque, na verdade, o que os obsessores fazem é pegar o que nós temos e inflar, e usar. André Luiz conta em um dos seus livros, que é o Ação e Reação, quando fazendo uma incursão para fazer o resgate espiritual de uma vítima de obsessão extremamente séria, ele, numa conversa com um obsessor, que deixaria de ser obsessor, ele contou sobre a escola de vingadores, literalmente uma universidade de obsessão. Como assim? Existe isso no plano espiritual? Por que não? O plano espiritual não tem nada de diferente do que nós vivemos aqui. Por que seria diferente? Ao contrário. O nosso mundo é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Da mesma maneira que aqui nós temos escolas, bibliotecas, hospitais, no plano espiritual também. Da mesma maneira que existem grupos que dão aulas para o mal, no plano espiritual também. E lá nessas escolas, ele explicou como que é feito o processo obsessivo desse caso. Nesses processos de domínio, eles falam sobre a análise do desejo central. O que é isso? Nós sabemos que tudo que nós pensamos, absolutamente tudo, materializa no plano espiritual. Ao ponto de criar formas, que André Luiz, Emmanuel chamam de forma-pensamento. Tudo que nós pensamos materializa. Isso quer dizer o quê?
que eu posso estar aqui na frente parecendo quase que um anjo, mas se estiver passando uma mulher linda lá no fundo, e olhar para ela e ter um desejo, os espíritos que estão aqui veem o que eu estou pensando, e falam assim: quem me olha acha até que presta. Só que tem coisas que nós pensamos de maneira recorrente. Aquilo que nós gostamos, ou é a nossa fraqueza, qualquer um dos dois extremos, nós sempre pensamos recorrentes. Então o Espírito fica nos analisando. Ele nos acompanha um dia, uma semana, um mês. E começa a analisar aquilo que é recorrente, aquilo que nós pensamos sempre. Aquele é o nosso desejo central. E é ali que ele nos pega. Se a minha fraqueza for o ciúme, ele vai me pegar no ciúme. Se a minha fraqueza for o sexo, ele vai me pegar no sexo. E de uma maneira muito bem tramada. Vamos supor que o meu desejo central, minha fraqueza, seja a desconfiança, o ciúme. Então ele começa a observar, vamos supor que eu seja casado. E ele então começa a me insuflar ideias. Cadê a sua esposa? Será que ela está no trabalho como ela está dizendo? Acho que não. Pode ser que ela esteja com outro. E ele vai falando aquilo, eu recebo aquilo como um pensamento, e eu estou trabalhando, de repente falo assim: opa, peraí, cadê minha esposa? Deixa eu mandar mensagem para ela. Ela não visualiza. Como assim? Passa um pouco, eu ligo, ela não atende. Fala: está com a amante na hora. Percebeu? É assim. Simples assim. E dos 5 pontos que Manuel Filomena de Miranda falou, nós vamos falar 2, só para exemplificar. Porque ainda tem que ler a mensagem do Divaldo e fazer algumas considerações. E me deram hoje só até 9h30 para a gente fazer isso tudo. Então, tem que correr. Bom, o primeiro ponto que Manuel Filomena de Miranda falou, que eles se apegam com muita facilidade, é o misticismo. Ah, mas eu não sou uma pessoa mística. Será que não? Vamos analisar. Lembra que o objetivo principal deles é nos levar à inércia. Então eles usam todos esses pontos para nos levar à inércia. E eles nos influenciam utilizando a análise das nossas fraquezas. E o misticismo é uma delas. Por quê? Porque o misticismo nos dá respostas mágicas, respostas fáceis. Para a pessoa que é mística, ela é facilmente atraída por coisas mágicas, porque coisas mágicas não requer esforço. E o que não requer esforço nos leva à inércia. Percebe? Veja bem, é muito mais fácil para uma pessoa extremamente mística buscar uma cartomante que traz o amor em 3 dias, do que se tornar uma pessoa atraente. Eu não digo atraente fisicamente, atraente de ser atraente do modo que deve ser. Uma pessoa agradável, que sabe conversar, que seja parceira, amiga. Não é muito mais fácil eu ir lá na cartomante, ela tirar meu dinheiro e falar que vai trazer, e eu ficar acreditando naquilo? É o nosso lado místico. Para muita gente, é mais fácil usar um amuleto, fazer uma mandinga, usar qualquer coisa para trazer sorte, para evitar maus olhados, do que realmente lutar para se tornar uma pessoa forte ou lutar por aquilo que ela quer. É o nosso lado místico. E a doutrina espírita tem sido berço de misticismo. Muito. Nós vemos na doutrina, não raras vezes, pessoas estudadas, influentes, dizerem que a doutrina precisa ser atualizada, que está ultrapassada. E daí você faz uma pergunta sobre Kardec ou sobre a codificação, a pessoa não sabe responder e está falando que precisa ser atualizada. Nós mal entendemos, talvez 20% do Livro dos Espíritos. E essa codificação nunca foi tão atual. Mas é o lado místico.
tentando ridicularizar a doutrina. E a internet tem sido um grande instrumento. No Facebook, às vezes, eu curto algumas páginas espíritas, que inicialmente a gente acha que é espírita, e depois começa a vir tanta postagem, tanta baboseira, e que os espíritas acham lindo, curtem, comentam e compartilham. Já apareceu lá carta psicografada sem nenhuma base doutrinária. Bezerra de Menezes já fez comentários sobre política, o médico, fazendo comentários sobre política. Já apareceu psicografias de Cássia Eller, Cazuza, Chorão, um suicida, que fazem textos parecendo que já são espíritos puros, e as pessoas acreditam. Existem romances espíritas que falam de churrasco no plano espiritual, de gestação de perispíritos. E os espíritas acreditam. Muitos centros espíritas que começam a introduzir rituais que não têm absolutamente nada a ver com a doutrina espírita. Posições, roupas, instrumentos, justamente para ridicularizar a doutrina, porque quem chega na doutrina recentemente, vê isso, acha que aquilo é o espiritismo. E não é. Perceber? Uma amiga minha, que mora numa outra cidade, que estava passando por alguns problemas sérios, conversando com a presidente da casa espírita que ela frequenta, ela deu para essa minha amiga meio litro de água fluidificada, falando para ela chegar em casa e espalhar aquela água fluidificada na casa inteirinha, porque ia fazer uma limpeza espiritual. Qualquer semelhança com a água benta não é mera coincidência. Agora me fala, onde leram isto? Onde ficaram sabendo que isso tem algum funcionamento? Não tem. Nada a ver. Então esse lado místico, ele é muito perigoso. Porque, como eu disse, a intenção é justamente ridicularizar. E também nos levar à inércia. Porque se eu pego uma água fluidificada e vou jogar em casa, ou passo na minha cabeça, ou tomo, eu acho que eu não preciso fazer mais nada. Se eu simplesmente vou ao centro e ouço uma palestra, e o palestrante fala muita coisa, eu não preciso ler. Ler. Então, esses dois pontos que eu falei já leva no segundo ponto que o Manuel Filomeno de Miranda falou, que é justamente a preguiça. E quando a gente fala de preguiça, o que a gente lembra? De preguiça. Aquela questão de não querer fazer nada. Porque a preguiça também leva à inércia. E hoje, principalmente no mundo de facilidades, onde eu mal preciso levantar do meu sofá para fazer qualquer coisa, eu clico no controle remoto, acesso qualquer aparelho que eu tiver na minha estante. Eu pego meu celular, eu faço qualquer coisa, eu mando uma mensagem no WhatsApp para o meu irmão lá na cozinha para ele trazer ketchup para mim na sala. Eu não preciso me movimentar. O carro, eu nem torço mais a maçaneta para abrir o vidro, eu aperto o botão, o vidro desce. Quando eu viajo, eu tenho piloto automático, enfim. Essas facilidades têm levado a uma condição que o IBGE notificou ano passado, dizendo que os brasileiros atingiram a perigosa casa de 60% da população com obesidade ou sobrepeso. Ou melhor, com sobrepeso ou obesidade. Mas, o que tem a ver isso? Eu não estou nem falando de questão de estética, não. Eu estou falando de questão de saúde mesmo. Porque as pessoas, quando vão atingindo o sobrepeso e a obesidade, a tendência é fazer tudo mais lento, tudo mais tranquilo, tudo mais preguiçoso, para não gastar energia. Isso leva aonde? Na inércia. Os casos de infarto e AVC já estão acontecendo nas faixas etárias dos 20 anos, dos 30 anos.
Porque a maioria das pessoas não querem saber de fazer exercício, não querem saber de movimentar. E o uso de álcool agravou muito mais essa situação. O uso de álcool, que hoje é uma máxima, faz com que as pessoas fiquem mais preguiçosas. A pessoa, quando bebe, ela não quer ir para um clube, ela não quer pegar uma bike e pedalar, ela não quer praticar um esporte, ela quer sentar no boteco e beber. O que você vai fazer no feriado? Tomar todas. Vamos fazer um churrasco lá em casa? Vamos. Quem leva cerveja? O que você vai fazer amanhã? Depois do trabalho, eu vou para happy hour, vou beber. E nisso, a inércia. Tempo chuvoso. É bom para dormir. Eu, Carvalho, acho que não. Tempo chuvoso, eu prefiro pegar minha bike, pedalar, sair, sentir. Você dorme, você não vê. Né? O que você vai fazer hoje? Hoje é sexta-feira, dia de bebemorar. E o feriadão? Vou dormir, vou descansar. Percebeu? O paradão, a inércia. Tudo que você faz descamba nesse paradão. E essa preguiça, ela é perigosa, porque ela também afeta o nosso lado espiritual. Não, hoje está chuvoso, está chuviscando, não vou no centro não. Vou ler esse livro não, 400 páginas, não tem nenhuma figurinha. Não vou fazer isso não, porque eu tenho que assistir a novela, tenho que ver o jornal. Depois do jornal, depois da novela, eu vejo, estou com um problema em casa, não vou ao centro não, cabeça doendo. Tudo é desculpa para não fazer nada. A preguiça. Percebe? Esses são pontos cruciais que vão nos levando à inércia. Em relação ao centro, como eu disse, é muito mais fácil você assistir uma palestra e tomar um passe e beber água e ir para casa e achar que resolveu, do que se melhorar. Os famosos papapasses que em muitas casas chegam na hora do passe, porque tem preguiça de ouvir a explanação do Evangelho, a preguiça de ouvir a palestra. Não, então eu vou no finalzinho que eu chego lá, tomo passe. Perdeu tempo. Não funciona assim. O passe não é um passe de mágica, é uma transfusão de fluidos, que se a pessoa não estiver conectada, ela não recebe. E essa conexão começa onde? No estudo, na palestra. Aqui, é a principal parte do trabalho de desobsessão. Porque o trabalho de desobsessão, ele é fundamental para o funcionamento, a nossa mudança de faixa vibratória, de pensamento, de paradigma. Mas as pessoas morrem de preguiça. E quanto mais preguiça, mais inércia. Percebeu como somos facilmente manipulados? A mensagem do Divaldo, que tem um teor bastante denso, foi escrita por ele no ano de 2016, no dia 4 de abril de 2016. E ele, como muito cuidadoso que é, só deixou isso à frente um ano depois, justamente pela necessidade de que essa mensagem sirva de alerta. Narra a mensagem o seguinte: no dia 4 de abril de 2016, um grupo de mais ou menos 40 espíritos se acercaram de mim e desafiadoramente me disse: hoje começamos uma guerra contra a esperança. Anote a data, porque a partir de agora recrudescerão as dores, multiplicar-se-ão as dificuldades, e aqueles que queiram servir ao Cristo de Deus, como vocês falam, terão que demonstrar. Não serão mais as feras no restrito circo romano, nem o empalamento, ou as fogueiras. Seremos nós. Estaremos de perto para averiguar a legitimidade do cristianismo, e estaremos ao lado de todos vocês para poder testá-los nas lições que ensinais aos outros. Está percebendo o cinismo e o sarcasmo dele? Procuraremos interferir em vossas vidas, porque sois devedores. Não nos sentimos na condição de cobradores, mas de material de laboratório para testar a vossa fidelidade. Podeis contar conosco, pois nesse momento de transição, que se iniciou nos anos 70 do século passado, as dores que se abatem sobre a terra são mínimas,
É como se a cauda de um cometa passasse a regular distância, provocando alguns leves danos. Mas agora, o cometa se volta em direção ao planeta terrestre para o grande choque. Contai com a nossa guerra. Estamos em batalha e gostaríamos de vencê-los, vê-los chorar e buscar misericórdia. Gostaríamos de ver a vossa fidelidade ao Evangelho, a começar de ti, Divaldo. Nós te cobraremos cada lágrima, cada sorriso e veremos até onde irás. O Divaldo fez uma nota que eu vou ler daqui um pouco, mas eu queria explicar uma coisa. Por que que esses espíritos estão se voltando contra principalmente os espíritas? E por que dessa revolta? Há mais ou menos 1000 anos atrás, nós, os espíritas, estávamos matando, roubando, saqueando em nome de Jesus, nas cruzadas. Estávamos matando, torturando em nome de Jesus nos tribunais do Santo Ofício. Pilhando, sacrificando judeus, muçulmanos, tudo em nome de Deus. Esses espíritos que tiveram as suas vidas, as suas famílias, os seus bens, as suas alegrias esfacelados em nome de Deus, criaram uma resistência, uma revolta muito grande a Jesus. E por conta disto, eles se voltam contra o cristianismo. Mas como assim? Já fazem mais de 1000 anos? Sim. Na espiritualidade, 1000 anos da Terra, não é tanto tempo assim. E traumas sérios varam séculos. O Divaldo conta que numa ida dele, já muitos anos atrás, à Itália, ele foi proferir uma palestra em Roma, e no intervalo lá, ele é levado por Joana de Ângeles até um local, para quem conhece Roma, fica entre o Coliseu e o Palatino, tem lá o Morrote. Ali Joana revela para Divaldo que a época de Jesus, ela fora Joana de Cusa, a esposa do intendente Cusa, que teve contato direto com Cristo e se tornou cristã. E que depois que o marido, o intendente Cusa, morreu, ela se viu sem nada, na miséria, mas continuou sendo cristã. Continuou, inclusive, participando dos cultos nas catacumbas, onde ela foi presa pelos romanos. E ali naquele morrote que ela mostrava, ela diz: aqui eu fui morta, queimada viva. A Bíblia narra a passagem de Joana de Cusa, mostrando que ela foi queimada viva com um filho. Mas na verdade, Divaldo, não era um, eram 2. Naquele momento em que o soldado romano vira para ela e disse: Romana, abjura a esse Jesus e você desce daí, basta negar. E ela se mantém calada e o filho grita: mãe, abjura, nega, nós vamos morrer queimados. E ela olha para o filho chorando, mantém o silêncio, e são mortos queimados, em nome de Jesus. Joana então revela que são 2 filhos. Um desses filhos, ela diz então, que é o tio Nilson. Tio Nilson foi o braço direito, a perna direita, a esquerda do Divaldo na construção na Mansão do Caminho. Companheiro dele desde a adolescência, confundido como primos. Ele sempre teve resistência ao cristianismo, desde cedo. Narra Divaldo que o tio Nilson foi se tornar realmente cristão, trabalhador espírita, depois de quase velho. Porque ele tinha muita dificuldade de aceitar Jesus, pelo trauma inconsciente, espiritual, de ter sido queimado vivo por conta do Cristo. 2000 anos. E o interessante é que uma conversa com o Divaldo uma vez, a gente estava num sofá, e numa dessas, entre aspas, coincidências da vida, tinha um quadro do Coliseu Romano atrás. Eu falando assim: Divaldo, você disse que Joana revelou que ela foi Joana de Cusa, e que foram queimados 2 filhos com ela.
e você só falou do tio Nilson, e fala aqui para mim, o outro era você? E ele assim, do jeito muito discreto, ele disse, pode ser que sim. Eu falei, porque esse amor, essa dedicação que Joana tem para você e tio Nilson, essa ajuda na sua autoiluminação, como você disse, somente uma mãe pode fazer isso por um filho. E tudo indica que eram sim os três. Se o tio Nilson, que foi um trabalhador espírita dedicadíssimo, tinha muita resistência por conta disso, imagine esses espíritos que não tiveram o conhecimento e a oportunidade da luz do Evangelho. Por isso estão se voltando. E nós precisamos sim ter muito cuidado. O Divaldo então anota: eu os vi com maior respeito e falei a um amigo, a humanidade vai passar por uma das suas piores crises e aguardemos que muitas dores virão até nós. Conclamamos a uma ética saudável e a vivermos o Evangelho para ajudar o nosso próximo. E falei aos mais íntimos da nossa casa, muito bom ânimo, pois as coisas vão piorar tremendamente. Oremos para evitarmos essas guerras do cotidiano, evitarmos as calamidades coletivas, pois as entidades do mal perfilam-se para evitar a chegada de uma grande primavera. Nós resistiremos e serviremos com alegria, pois estamos a soldo daquele que convidou os servidores da última hora, que mesmo evitados as lágrimas, teremos a luz suave do Mestre, enxugando-nos o suor e os olhos. Não temamos, não desfaleçamos, que tenhamos a coragem de carregar uma cruz invisível, que não seja vista, e que todos os outros não nos julguem pela aparência, pelo sorriso ou pela alegria, mas que nos julgue pelo caráter rígido, pela fidelidade ao bem e ao amor. Lembra que o meu pai disse que só ficará de pé aquele que estiver fortalecido pelo trabalho? É o que o Divaldo está falando. Este é o segredo. Este é o segredo para que nós estejamos firmes no meio desses vendavais, mas não de maneira individualista e egoística. Porque eu posso estar firme, trabalhando, dedicando, melhorando, mas se eu não trouxer o meu próximo junto, eu caio. E esse meu próximo é o meu familiar. Porque esses espíritos, quando eles não conseguem atacar e atingir um, eles atingem de maneira indireta. Nós amamos, nós queremos bem, e ver um ente querido cair, nos derruba junto. Então nós temos que entender que estamos vivendo sim, coletivamente. Foi o que o Dr. Bezerra de Menezes disse: ninguém pode tocar uma flor sem incomodar as estrelas. Quando o homem cai, toda a humanidade cai com ele. Quando o homem levanta, toda a humanidade se levanta com ele. Nós temos que agir em conjunto, sair da nossa zona de conforto, sair do nosso comodismo, sair do marasmo, sair da inércia, arregaçar as mangas, ir no centro, assistir palestras sim, tomar passe sim, mas dedicar um tempo da nossa semana para o trabalho no bem. A seara é gigantesca, basta querer fazer. Há 4, 5 anos atrás, eu estava fazendo uma palestra ali no Seu Ulisses, casa cheia, quase 200 pessoas. Uma pessoa pediu 2 minutos para dar um recado, e lá na frente disse: olha, eu estou representando o albergue São Vicente de Paulo, nós estamos precisando de ajuda. De pessoas que dediquem meia hora por semana para ajudar, ou dar banho, ou botar roupa, ou dar comida. Porque tem internos que levam 20 minutos para comer. Nós somos poucos, às vezes quando você termina de dar comida, já tem gente com fome porque não comeu. Nós precisamos de voluntários. Uma casa espírita com quase 200 pessoas que estavam ali fazendo o quê? Procurando ajuda espiritual. Sabe quantas pessoas se prontificaram a levantar a mão? Uma. Percebe? Esses somos nós. Esses somos nós. Então, por um lado, essa sacudida que a dor vem, ela serve
Justamente porque quando você sacode uma árvore, a fruta podre cai. E caindo você identifica quem está pronto. Essas dificuldades fazem parte da grande reforma. Faz parte do mecanismo de que cada um mostre a que veio. Quem é? É a separação do joio e do trigo. Mas ninguém precisa sofrer. Basta apenas que a gente ame. Ah, mas eu amo meu marido, minha esposa, meus filhos. Não, amor no sentido puro. Como o João Evangelista disse que Deus é amor, amar é vivenciar o Evangelho. É fazer o que Jesus ensinou. Isso é amar. E a pergunta é, você anda amando? Ou você está querendo ser amado? Você anda ajudando ou está querendo ser ajudado? Qual parte que você está? Fica uma sugestão para casa, e que eu venho fazendo para todas. Tirar um tempinho, 5, 10 minutos, durante os trabalhos, para fazer uma vibração, uma irradiação pela paz no mundo. É fundamental que nesse momento nós oremos muito. O Brasil está passando por um momento muito complicado. Basta olhar a política para a gente ver. A polarização, o ódio, o desejo de poder. Sim, Jesus está no leme. Está tudo dentro de uma programação. A corrupção começou a cair no Brasil forever, para sempre. É um caminho sem volta. Mas não vai ser sem luta. Não vai ser sem briga. Vai ser muito doloroso, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos sair da inércia. Porque Deus permite, porque temos o livre-arbítrio. Deus permite porque, como eu disse antes, ninguém é vítima. Ninguém. Se nós somos vítimas de obsessores, é porque nós temos dentro de nós o que eles usam. Portanto, somos, no mínimo, coadjuvantes. E a doutrina está aí, o chamamento está aí. Então não esperemos a dor bater na nossa porta. Não esperemos a necessidade fazer com que nós saiamos do lugar. Façamos isso por amor. Façamos isto por vontade própria. E oremos muito. Fica aí as dicas para a nossa reflexão. Que a gente possa ter um excelente final de semana e que Jesus nos abençoe.